Olá, meu nome é Ceci Matos. Falar da era pós-moderna é falar de nós mesmos, dos nossos costumes, das nossas ideologias, dos nossos valores, dos nossos conceitos. É falar de tudo que somos, que temos, que praticamos e que vivemos aqui e agora neste presente século. Somos o homem pós-moderno. Quanto a isso não temos nenhuma dúvida. Essa é a nossa era. Temos a mais desenvolvida ciência e a mais desenvolvida tecnologia a nosso favor. Temos todo o domínio sobre o espaço, a ponto de fazermos cálculos. Sabemos tudo sobre a velocidade e a distância dos objetos espaciais, das galáxias e de tudo o mais. Através do Skype, não somente nos comunicamos, mas podemos ver quem está a quilômetros de distância de nós em tempo real. Isso para os nossos antepassados era uma coisa simplesmente inimaginável. Temos posse do acelerador de partículas, que é capaz de produzir simulações idênticas ao do surgimento do cosmos. Enfim, temos o mundo em nossas mãos. Mas, e quanto a ser? E quando paramos para pensar, e quando refletimos e perguntamos o que somos ou quem somos? Qual é a nossa resposta? Sim, porque até agora tudo que sabemos é que temos e temos. Então, é suficiente? Somos uma civilização altamente satisfeita ou ao menos satisfeita? Bom, as estatísticas nos dizem que não. Praticamos e padecemos tantos horrores que chegam a nos desnortear. Pois, mesmo que eu não pratique horrores, mas eu padeço horrores. Seja de forma direta, isto é, na minha própria pessoa, ou de forma indireta, através das pessoas do meu convívio ou não. Portanto, horrores como violências, misérias e doenças dos séculos passados continuam sendo uma realidade no nosso presente, só que com um agravante. Temos tudo que os nossos antepassados não tiveram. Mas o que significa tudo isso? Onde é que eu estou querendo chegar com todas essas constatações? Bom, eu estou querendo chegar exatamente em nós, seres humanos. Como podemos padecer de tantas mazelas em meio a tanto desenvolvimento? Recursos, conforto, requinte do desenvolvimento científico e tecnológico. Como pode ainda hoje pessoas morrerem de fome, pessoas morrerem de doenças que antes não tinham como serem curadas? E hoje, com todo o recurso, pessoas padecem das mesmas causas. Como pode pessoas sofrerem violências que eram praticadas em épocas em que não haviam os desenvolvimento técnico, científico, intelectual e cultural de hoje? De épocas em que a informação não corria tão solta e tão rápida como corre hoje. Ah, mas isso de violência são algumas pessoas que praticam, não sou eu. Poderíamos pensar e falar desta forma. Não podemos esquecer de que estamos todos dentro do mesmo contexto, com acesso aos mesmos recursos, e que se temos os mesmos direitos, então temos também os mesmos deveres e vice-versa. Para nos ajudar a destricharmos todas essas reflexões, eu vou falar de dois sujeitos muito legais, que
porque estão sempre juntinhos, juntinhos e sempre separados. Eles trabalham no mesmo lugar, servem ao mesmo Senhor, só que de forma completamente diferente. Eles são polares, porém não são opostos, pois vivem uma complementaridade. Eu estou falando do self e do ego, conhecido de vocês também, certo? A maioria das pessoas não querem realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas sentem medo da responsabilidade. Esse é um pensamento de Freud. Será que é esse o nosso problema? Queremos usufruir de todos os recursos que esta era nos oferece, porém não queremos arcar com a responsabilidade que esses recursos nos imputam. Eu vou começar falando do senhor ego. O ego é um sujeito muito centrado, bastante resistente. Adora prazeres, diversão, sexo, comer, beber, dormir. Ele só tem duas preocupações: a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Nada de adquirir conhecimentos, produzir sabedoria, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, ação em prol da humanidade. Tudo isso para ele é uma enorme bobagem. Ele adora ser servido, ele estando bem, tudo está bem. Se tiver de fazer alguma coisa por alguém, é porque aí há algum interesse pessoal. De alguma forma, ele será compensado. Esse é o senhor ego. E quanto ao self, ele também gosta muito de prazeres. Só que o seu conceito de prazer é bem mais apurado, ele é bem mais requintado. Se delicia com adquirir conhecimentos, produzir sabedoria, está sempre em desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, prática de virtudes, ação em prol da humanidade. Ele é completamente altruísta, se sente bem quando os outros estão bem. E só se interessa pelo que é transcendente. Esse é o senhor self. Bom, mas afinal, quem são esses dois sujeitos? Sou eu, é você, é ele, ela, aquele, aquela. É cada um de nós. Porque nada mais, nada menos que o nosso núcleo de consciência. Temos o núcleo de consciência maior, que é o nosso self, e temos o núcleo de consciência menor, que é o nosso ego. E bem no centro, no meio de toda essa divergência, está a nossa capacidade de escolha. É onde decidimos entre servir ao nosso ego, que está mais ligado aos caprichos e instintos, ou servir ao nosso self, que está mais ligado ao desenvolvimento humano e desenvolvimento espiritual. Os dois são muito importantes. Precisamos cuidar dos dois com muita responsabilidade. A grande questão é que somos seres humanos e temos necessidade que os outros animais não têm. Portanto, apesar de toda resistência, precisamos servir também ao nosso self, porque somos corpo e alma. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem não façam nada. Essa é uma reflexão do pensador e político Edmund Burke, do século XVIII. Quem dera que os nossos políticos também refletissem dessa forma e agissem como homens de bem. Dentre tantos, eu vou citar 3 motivos que fazem com que
todos esses males continuem acontecendo? Primeiro, a má distribuição de recursos indispensáveis à vida. Segundo, o mau uso desses recursos. E terceiro, e aqui eu considero o X da questão, a raiz de todo o mal, a falta de desenvolvimento interno. Desenvolvimento para ser e não somente para ter. Na década de 80, Lyotard denomina todo esse contexto de desencanto contemporâneo da era pós-moderna. A pós-modernidade para Michel Maffesoli é a prática do utilitarismo exacerbado. Diz ele, o oficioso tomar lugar do que é oficial. Isso significa que é ilegal tomar lugar do que é legal. Portanto, na prática, o que se observa mesmo, tanto em relação aos pensadores desta época, como em relação à nossa observação do dia a dia, é que não adianta ficarmos lamentando e culpando a era moderna por ter fracassado, com a desculpa de dizer, mas agora cada um faz o que der na telha, porque não existem mais valores universais. No fundo, sabemos que isso não é verdade. Os valores universais existem, sempre existiram e sempre vão existir. O que nós precisamos mesmo é deixarmos de ser evoluídos somente no ter e passarmos a ser evoluído principalmente no ser, para que assim possamos usufruir melhor e com mais responsabilidade do nosso tão esplêndido ter. A vida é um processo pedagógico e precisamos tirar lições dos erros das civilizações passadas. Nós somos um ser individual e social. Precisamos viver com inteligência, responsabilidade e compromisso, as duas condições. Sabemos que não vai acontecer uma mágica para nos tirar de todo esse desencanto. A única coisa que pode nos tirar de todo esse desencanto realmente é a nossa própria vontade. Ou mudamos, ou corremos o risco de ficarmos na história como uma civilização muito bem equipada, mas que não soube usar os seus recursos com responsabilidade, que não soube usar os seus recursos com inteligência e generosidade. Sem falar que podemos nos tornar os responsáveis pela escassez de recursos naturais para as próximas civilizações. Não precisamos ser gênio, nem tampouco troglodita. Precisamos ser apenas o que somos, seres humanos. Muito obrigada a todos e até a próxima.